Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 35ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber mais uma vez o Dr. Avamor Berlanga Barbosa, que é o nosso ícone na área do direito, especialmente para mim, aquela pessoa que eu sempre me socorro no momento de dúvida e de quando tem alguma coisa importante acontecendo, é algo que me sempre traz. E o que está acontecendo aqui em Marília importante nos dias de hoje é essa grande polêmica por conta do tipo de julgamento que a cidade está fazendo do presidente da Câmara de Marília. Está agitando, tem gente em tudo quanto é lugar, no YouTube aí. E porque o doutor Avamor é uma pessoa que tem uma ética tremenda, sabe? Não existe assim superlativo para ética, ou se tem ou não tem. Mas é aquela pessoa que é a referência, que é alguém que ninguém pode falar mal dele, sabe? Esse tipo de coisa. Eu chamei ele para que ele nos explicasse o que está acontecendo e, como sempre, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, certo? Perguntar para ele sobre esse tipo de coisa. Está a fim de falar sobre isso, doutor? Pelo que nós conversamos, boa tarde toda a população, boa tarde todos aqueles que nos veem, nos ouvem agora. Não sei se digo que é com satisfação que estou aqui ou não, mas o que eu digo é que quando conversei com o Gustavo, que é meu amigo, que é pessoa que eu quero bem, era para falarmos exatamente sobre a condição de advogado, o princípio ético e moral, a moralidade e o exercício de uma profissão. Mas falar de político, eu não ousaria falar porque eu costumo falar bastante sobre o direito, sobre o bandido, eu não falo. Bom. Então, para mim, o que está aí, está todo mundo sabendo, está todo mundo vendo, o cara faz e acontece, todo mundo bate palma, que se dane o mundo. Eu quero é que a lei seja executada e aplicada. Nada mais do que isso. Bom, então, antecipando isso, o doutor Avamor e eu íamos realmente falar sobre no sentido geral, porque é o mês do advogado. Mas, desde a semana inteira, vem fervendo esse assunto e eu peguei ele aqui de surpresa. E, inclusive, eu acho até que ele fica meio chateado de falar, porque ele já foi vereador, ele conhece as pessoas, e talvez não tenha aquela simpatia pelas pessoas e seja obrigado a falar delas, e como ele é muito ético, ele não quer falar mal de quem ele não gosta, sabe? Exato. Se você quiser falar sobre direito, eu falo a tarde inteira. Agora, sobre pessoa, eu não falo, porque eu não sou juiz, eu não sou julgador. Quem deu a sentença, ou quem dá a sentença, é o magistrado. Se você quiser perguntar sobre o direito, sobre a essência do fato, o que caracteriza a ilicitude, o que é ferir o decoro parlamentar, o que é as condições, como nós falamos dias atrás sobre o impeachment, eu falo à vontade. Agora, quanto a determinadas pessoas, tem pessoa que causa repugna, sabe? É um troço assim que é inadmissível, é inaceitável. Bom, então todo mundo entendeu como é que é o riscado. O doutor Avamor não individualiza, ele não objetiva a sua crítica nem a sua análise. Ele deseja fazer uma análise geral, como é a pessoa que eu conheço, que é ele mesmo. Acontece que esse assunto individualizou-se na pessoa, ora do nosso presidente da Câmara, está sendo consolidado em cima da nossa presidenta da República. Então é um assunto que na época e hoje na quarta-feira, a OAB publicou um manifesto contra a corrupção, contra a poluição da nossa política, né? Porque a política devia ser o bem comum, a poluição da política em contrapartida ao interesse do capital ou daqueles que se assenhoreiam dos cargos públicos. Doutor Avamor, o que o senhor considera
No caso da Dilma, no caso de Marília, o que é o impeachment para Dilma e a cassação de um presidente de Câmara? Qual que é a diferença no sentido, tanto executivo e o outro é legislativo, como que são os trâmites assim que de alguma maneira determinam isso e que o senhor acha corretos ou não? É simples, bem simples mesmo. Você esqueceu de falar do presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado Federal. As condições são distintas e fáceis de ser percebidas. O direito mostra exatamente as nuances do que acontece e como pode acontecer e como se resulta no resultado. Primeiro, a Dilma. A Dilma deu pedalada no negócio do dinheiro lá dos bancos, não sei o quê, está denunciada. Então ela está sub júdice. Nada se estabeleceu por sentença de que ela tenha culpa. O que pode acontecer com ela, e eu acho que é isso que seria o único caminho aceito, possível. Não sou eu só que acho. São todos os juristas de bom senso e de intelectualidade jurídica. Sabe o que é isso? Se ela for, pelo Tribunal de Contas, condenada por sentença de que as tais pedaladas afetaram a sentença põe ela fora do cargo de presidente. Não é impeachment, ela vai ser banida ou punida por essa sentença. O presidente da Câmara Federal também está citado lá no Lava Jato. Enquanto não houver uma decisão judicial, independentemente de trânsito julgado, e por que independentemente de trânsito julgado? É exatamente porque o ilícito está não é no eventual, está no consumação do fato. Existe crime que há necessidade de todo um exercício técnico para caracterizar a essência do fato. Existem outros que você comete pelo simples fato de ter feito. Então a diferença é matar alguém. Tem que ter o defunto lá, tem que ter os fatos que levam. Ah, roubou, tem que ter a prova material. Então, materialidade, autoria e culpabilidade. Já existe um tipo criminal que não é de hoje, é da Constituição, está no Código de Processo Penal lá de 1900 antes de Jesus Cristo, que diz o seguinte: crime de mera conduta. O que é crime de mera conduta? É aquele que se consuma pelo fato por si só. O cidadão pega alguém, sequestra, leva para um lugar estranho aquele domicílio dele. Ele cometeu o quê? Um crime. Quando é que consuma esse crime? Quando ele avisar a família de que quer um ressarcimento, um pagamento de um bem, para que ele solte aquela pessoa. Aí consumou o crime. E quando é que para esse crime? Quando é que ele vai consumar plenamente? Não é igual a história do 24 horas depois de ter matado, 24 horas depois de estar em fuga, acabou o flagrante. Não! Nesse crime, como ele é uma espécie diferente, ele não se interrompe. A todo tempo que o cidadão, que a pessoa, que a vítima estiver sob o poder do sequestrador, esse crime está vigindo. Ele continua acontecendo. Ele vai acontecendo. Levou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, não vai acabar. Quando a pessoa for solta e souber quem foi o autor, o processo começa ali. Correto? Eu vou à sua casa sem a sua autorização e entro na tua sala. Crime de mera conduta.
a invasão do domicílio está consumada. O fato de fazer exatamente quando se tem poder de mando, está feito, a sentença é para impor a pena que deve ser cumprida. Outro ponto fundamental, e você que não precisa ser advogado, você que tem um raciocínio lógico, vai entender. Ora, eu sou o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Eu me aproveito do meu cargo de presidente da Câmara Federal para obter vantagem indevida. Esse fato de eu aproveitar desta condição de ser quem tem o dever de coibir que aconteça as malfeitorias, ele comete. Não tem como dizer que não sabia, que não queria, que foi sem querer, que foi... Não, cometeu. A sentença dele está ali. Agora, o que acontece também? Para que eu ofenda uma pessoa, é o simples fato de eu dizer algo que desabone aquela decência moral. Se ele vai tomar uma atitude ou não, entra na figura do direito subjetivo e do direito objetivo. O direito objetivo é a existência da lei. Direito subjetivo é o direito que a vítima tem de exercer o seu direito. Por isso que existe o direito público e o direito privado. O direito público é aquele onde está o direito penal, que o Estado tem que defender o direito do cidadão, e a prática do ilícito é apurada pelo Estado. Enquanto que o direito civil é aquele onde eu me senti ofendido, o outro acha que não me deve, eu acho que ele deve, vamos discutir, os advogados vão levar as provas e o juiz decidir. Esse é o direito privado, aquele que defende o direito do indivíduo. Voltemos à realidade. A Dilma só vai perder o mandato se o Tribunal de Contas sentenciar dizendo que houve o ilícito ali. Fora disso, impeachment, essas coisas todas, é crime político. E político é, aspas, safadeza. Não acontece. Deixa eu fazer uma parte, doutor. Digamos, então, que a Dilma foi lá condenada pelas pedaladas fiscais e tal e coisa. Cabe recurso para ela? Olha, não simplesmente um recurso. Observe que o Collor foi posto fora quando a sentença mirou na condição de condenado, ele renunciou, o processo continuou estando fora e depois de 10 anos nesse Brasil que eu amo e que eu escolhi para viver, absolveu ele. Se ele não tivesse renunciado, teria cumprido o mandato até a sentença. Agora, o fato de recorrer não suspende a sentença. O senador lá renunciou no mandato passado e voltou a ser candidato e foi eleito senador e voltou a ser presidente do Senado, mesmo tendo sido antes condenado e julgado. Percebe o tamanho da esquizofrenia que acomete o legislador? Que busca sempre na lei não executá-la e cumpri-la, mas sim buscar uma válvula de escape. Então, o simples fato dela apelar aos meus olhos, aos olhos do direito constitucional, aos olhos de quem pensa com o coração, aquele que quer um Brasil maior, melhor em todos os aspectos, não adianta ela apelar. Ela foi condenada. E se ela foi condenada pelo Tribunal de Contas, é porque houve o fato, existiu o desvio da grana, existiu a necessidade de que se afaste dali. É o mesmo que você deixar cabrito para tomar conta da horta. Como
é que o cabrito vai cuidar da horta e não vai comer o alface, a cenourinha, a coisa que está ali por perto? Não pode. Então a legislação, ela tem o seu cunho de julgamento e de decisão. A sentença tem que ser executada. Ah, mas apelou. Não é o tipo de ilícito que caracteriza a possibilidade. E aí eu vou te explicar por que, no caso que o senhor está doido para saber sobre Marília. Sabe o que acontece aqui? Aqui chama ferir o decoro parlamentar. O que é o ferir o decoro? É ofender aquele direito básico que impõe ao cidadão o dever de. O tal japonês lá deu um soco na cara de não sei quem, enquanto não acabaram com o japonês, né? Não sei, nem lembro o nome do japonês lá que foi preso pela Polícia Federal, lá de Rosário, parece. Todo mundo juntou para caçar o cara. O palhaço, que não foi condenado ainda, o palhaço que disseram que viu uma fita que não sei o quê, arrumaram um jeito dele sair e deu no que deu, que está aí, que está todo mundo vendo. Então eu fico pensando o seguinte, o decoro, a ofensa do decoro, é quando aquela pessoa coloca em dúvida aquele fato. Eu não posso ser vereador, eu não posso ser deputado estadual, deputado federal, senador, governador, enfim, por causa da tal da ficha limpa, não ter crime. Ter crime já ofendeu a ordem geral. O simples fato de eu ter cometido um fato típico e culpável, eu denegri a imagem do poder. E é exatamente aí que está. Quando você ofende subjetivamente o poder, quando você faz aquele ato que mostra que aquela situação é denigrível, ela é ofensivo à moral, à responsabilidade de um poder, está afetado, está ferida aquela situação de decoro. Decoro é decorar. Decoro vem do latim, do decore, docere e decorare, que diz que decorar é tudo aquilo que está protegendo aquele determinado ambiente. E o que é esse decoro? Ele é leve, ele é fininho como uma bola daquelas de Natal. Uma telinha. Puf, para. Quebrou o vaso. Não adianta se sordar, não dá mais som. Ele começou a lançar a mão das coisas que ele me ensinou no júri. Vamos voltar aqui, sem pegar pela emoção. Sabe? Estou perguntando para o senhor, o julgamento, o senhor falou, o Collor renunciou, sabe? Mas o impeachment ia correr, ia tudo andar lá de acordo com a história. Ele poderia ter recorrido e ficado no poder, tal, mas ele resolveu sair. O julgamento lá foi político. E eu explico para as pessoas, precisa os pares quererem derrubar. Mas, eventualmente, os que querem derrubar é um e ele não tem força, porque precisa de uma votação. Então, se o grosso, se a imagem maior, não da nossa Câmara, mas lá da Dilma, de tudo mais, se a população, que é ali os representantes do povo, os deputados ali, não quiserem, mesmo o Eduardo Cunha ser condenado e tal, indiciado, eles podem amanhã votarem, quererem o impeachment dele se tiver maioria. Se não quiser, nunca vai votar. Mesma coisa para a Câmara, a mesma coisa para a Dilma. Agora, se o poder não se reúne, não tem força, se a minoria que é ética não tem força para implementar um julgamento político por conta da maioria que está lá, que não vai aceitar esse julgamento político, como que a lei pode ser
é atuada. Não a ética, doutor, não a moral, mas como que a lei fica. Como que o cidadão pode interferir, o cidadão pode entrar com um pedido de cassação, como que isso daí chega ao povo, doutor? Assim, em termos práticos. É uma condição bastante curiosa. E quando você disse de que eu ensinei, eu tenho certeza que eu ensinei aquilo que melhor eu tinha. Muito melhor, doutor. O senhor é o Papa. Aprendesse. O que eu quero dizer, não só aqueles que estão me vendo e ouvindo, dizer a você, é exatamente isso. Há muitos séculos atrás, Cícero, lá em Roma, ao tempo do Império, veio à praça e disse que o povo se iludia com o circo e o pão. Posteriormente a isso, mais aqui próximo de nós, parece que foi Karl Marx, que disse que se Deus não existe, tinha que criar um Deus. Porque Deus é o freio da sociedade. Ninguém faz isto ou aquilo de sã consciência porque é pecado, porque Deus não gosta. Então o que acontece isso? Apareceu um mais sabido ainda e disse assim: voz do povo é a voz de Deus. E aí o que acontece? O povo elege esse tipo de pessoa inacessível, inaceitável. Há anos, há décadas. Há séculos. Se Cristo não teve a defesa, foi trocado por Barrabás. Não é isso? Se o outro lavou a mão e disse não quero nem saber, até hoje nós estamos lavando a mão, rapaz. Agora, até quando nós vamos lavar a mão? Aí vão dizer, você também, amor. Você, como outros políticos, e eu falaria aqui um elenco enorme de nomes de pessoas que passaram por Marília, que abandonaram a política por ter vergonha de ser político. Sabe por quê? Porque você se mistura num chiqueiro. Você se mistura a pessoas que não falam a língua do povo, a língua da verdade. E fica difícil. Então, quando você diz para mim que não faz nada porque vai perder, porque... para com isso. O dever do homem público é intangível. Ele jurou no texto, e até hoje, muito embora as pessoas acham que não, mas sobre o texto do livro sagrado, a Bíblia, de cumprir com honradez e defesa os interesses dito na Constituição. Vai lá e ergue o bracinho direito, mas não cumpre. Então, quando é que nós vamos ter harmonia de julgamento? Quando acontece o fato, e aí um diz, eu não vou porque é pouco, é fraco, o outro, porque não sei o quê, só vai ficar mesmo quem concorda com isso tudo e bate palma. Então por que eu vou falar de pessoa? Se a lei diz que é assim e não tem possibilidade de cumprir, eu tenho uma sentença, da qual sou parte, e outros 15 ex-vereadores são, que foi julgada pelo Supremo Tribunal em 1997, parece que transitou a sentença em julgado. O fato aconteceu em 1985, 86. E até hoje não deram cumprimento à lei. Sabe por quê? Porque não existe amparo dentro do corporativismo que aí está. Por que eu vou falar do indivíduo? Se a lei existe, mas não executa. Então, por isso que eu disse no início e volto a repetir, quero falar da lei, quero falar do direito, do que é de direito e do que é de justiça. Não mais
Se A, B ou C, se Pedro, Manel, João, pouco me interessa, pouco me importa. Sabe por que não me importa? Porque eu não tenho poderes para tal. Eu não estou investido na dignidade de exigir o cumprimento da lei. O Ministério Público está aí. Não custava nada alguém que tivesse interesse com o poder de encaminhar um requerimento ao Ministério Público para que ele dissesse se tem razão ou não. Se é direito dele aguardar a apelação, ou é o caso da Dilma apelar ou não, o Supremo está lá. Se o presidente da Câmara Federal ele está lá. Agora alguém tem que tomar iniciativa. Agora, a grande verdade é que os políticos se acostumam com as benesses do poder. Por isso é que eu disse sempre, aquele que é vereador, por mais do que 2 mandados, não me inspira confiança. Sinto muito, quem pode vestir a carapuça que o faça, mas eu não acredito. Não tem como acreditar, porque no primeiro ano você já vê toda a mesela. No segundo, se ratifica. Vai ficar lá para quê? Ou foi a amostra que fiz para o meu filho quando terminou meu mandato em 1989, que era para ser candidato e o partido por exigências e tal, e eu votei no Ari Rezende e fiz campanha por Rezende mesmo sendo candidato, e ele sabe disso. Surgiu uma bifurcação. Ou você é sério, ou você é desonesto. Se você for sério, vai embora. Se for desonesto, problema seu, responda pela lei. Mas, doutor, ao seguir o seu raciocínio, vai ter um momento em que só vai ter os corruptos lá na Câmara, doutor. Mas só tem isso. Não, doutor. Não são todos, doutor. Pode até Tem, pensar que... Na generalização, pela maioria, não há dúvida que a Câmara é vinculada, porque tudo se perde. Mas há que se preservar a lateral ali, né, doutor? Nós estamos vagando por um caminho bastante pantanoso, bastante perigoso. Mas como eu, com a idade que tenho, com a vida que tenho, estou muito pouco preocupado de agradar esse ou aquele, de ser... Eu vou só dizer uma coisa para você. Sabe o que é corrupção? É quando você liga para o diretor da escola arrumando um atestado para o teu filho que não estava doente, mas o seu amigo deu o atestado. Isso é corrupção. Quando você para no restaurante e dá uma gorjeta para o garçom para escolher aquela mesa ou guardar aquela... Isso é corrupção. Quando você segura a sua empregada mais tempo do que o devido e pede para que ela não conte para ninguém que você... É corrupção. Então, a corrupção é um troço tão que dói. Quando eu era guri, o que eu ouvia era de que corrupção era coisa do Senado, era lá em cima. Hoje, o porteiro do circo, o engraxado de sapato, o guardador de carro. Eu ouvi outro dia alguém me contando o seguinte, ele chegou no estacionamento, não tinha vaga numa festa que tinha aí ele olhou pro cara, o cara falou, fica frio. Foi lá e empurrou um carro que estava dentro do pátio para fora para caber o dele. Isso é o quê? Levar vantagem, corrupção. Isso é a lei de Gerson na Copa de 70, levar vantagem em tudo. Então, a gente para e fala, e daí? O que é moral? O que é legal? O que é justo? O que é injusto? O que é ético? Eu tenho medo de acreditar. Sabe, você fica pensando às vezes o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Não sei. E seu doutor Avamor, uma pessoa culta que já teve várias experiências e que está num momento em que é ótimo de conversar com ele porque não lhe faltam argumentos. Eu sempre convido o doutor Avamor porque é um prazer, passaram-se
meia hora aqui e nós nem vimos passar e todos nós, de alguma maneira, acabamos, em maior ou menor grau, nos afiando a sua ideia, ao que falou. Mas ele tem uma posição em que tudo acaba sendo um pouquinho de corrupção, doutor? Olha, até a atitude de eu estacionar, como fiz ali, na frente desse lar de crianças ali, o meu carro, irregularmente. Está irregular, doutor? Oh, claro que está. É um ato que eu cometi, consciente. E a hora que vier alguém por multa, eu fico nervoso, rapaz, porque me multaram só porque eu estava errado. Isso é o mundo que nós vivemos. Agora, quando é que nós vamos melhorar isso? Eu não tenho nenhuma paixão para dizer que isso vai ser mudado, nem com o fim do mundo. Tem um político famoso aqui em Marília, que hoje é deputado estadual, a quem respeito a sua voracidade, a sua inteligência rápida, que dizia assim, nem se trocar o sangue não muda. Não é isso? Então, não adianta, não muda. Quem nasce, um pau que nasce, já dizia minha avó, o pau que nasce torto, até a cinza fica torta, não adianta. Essa é nova, essa eu nunca tinha ouvido. Não adianta. Bom, eu vou pedir para o doutor Avamor as suas despedidas, vou também me despedindo de vocês, queridos telespectadores, mas antes, um abraço a todos os nossos telespectadores, aos nossos queridos colegas advogadas e advogados, e um convite para que, eventualmente, você tenha até um grupo no WhatsApp aí que está fervendo de advogados, e muita coisa interessante ali a gente consegue ler nas mensagens. Eu queria até convidar alguém que quisesse falar de qualquer dos assuntos que surgem lá. Por favor, nossas câmeras estão à disposição de você. É só ligar para o telefone que está aí embaixo e que nós imediatamente nos ajustaremos para que você possa vir aqui. Não há nenhum custo, nem nada. É só o prazer da sua companhia. Você, querido telespectador, também tendo alguma dúvida, como foi o caso dessa semana toda, foi toda purulando por conta do porque cai, porque não caça, porque caça, e tem sempre, pela ética, deveria ser, pela lei, nem sempre é desse jeito, pela moral, pela ética, o caminho é a lei às vezes é o caminho mais curto e que as pessoas lançam mão, e é um instrumento dos advogados. O resto, a ética e a política, está na cabeça de cada um e no seu depósito do voto, que acontece cada 4 anos para determinado cargo. Então, eu queria convidar o doutor Avamor para se despedir e deixar marcado, lembrando que esses programas desses dias atrás não puderam acontecer com a minha presença por conta de audiências, mas o doutor Galdino nos substituiu com galhardia e foi um prazer assistir o programa dele também. Doutor Avamor, o senhor está convidado para se despedir do seu público, certo, doutor? Que o senhor aqui é celebridade. Os poderes estão aí. E contou uma vez alguém que numa ilha, lá numa pairagem lá na Índia, alguém amarrou um leão, um elefante, quando ainda bebê, com dias de nascido. Amarrou numa árvorezinha tosca, insignificante. E alimentou esse elefante. E o elefante ficou adulto, com aquele tamanzarrão, não sei quantas toneladas, e continuava com aquela cordinha tênue, frágil, amarrada naquele graveto ficado ali, naquela ervinha insignificante. E ele não ia embora. Aí perguntaram ao mestre lá, por quê? Ele acostumou aí. Ele não sabe a força que tem. Então tem órgãos aqui em Marília, partidos políticos
com poderes, com capacidade, com condição de agir, não agem. Por que não? Quero deixar essa interrogação. Por que não? Por que escolher alguém ou dizer de alguém e não agir? Se conseguir responder, vou ficar agradecido. Tenham todos felicidade e que Deus nos abençoe e nos proteja. Esse é o mais importante. Bom, e com isso nós encerramos a nossa edição dessa semana e lembrando que em sexta-feira à noite, quinta à noite por volta das 10 horas, 9 horas e nos sábados e domingos às 7 horas da noite, às 19 horas, as reprises do programa. Na segunda também, na terça, no período da manhã, você pode assistir o programa. Na nossa página no Facebook, logo você vai poder ver todas essas informações. Nós estamos terminando ela. E eu agradeço mais uma vez a sua audiência, tendo nos recebido em sua casa e desejo a todos, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.